Campina Grande, em todo o compartimento da Borborema, e do Cariri através da Rádio Serra Branca. Boa tarde ao candidato Ricardo Coutinho. A minha pergunta vai no sentido da construção de uma obra que seja estruturante aqui para o compartimento da Borborema especificamente, uma vez que nós somos da CDL de Campina Grande e temos interesse nessa região especificamente. Sei que o senhor é candidato a governo do Estado, mas gostaria que o senhor pautasse exatamente em cima desse compartimento da Borborema. A gente sabe que essa obra estruturante, por exemplo, que existe hoje em Feira de Santana, uma obra gigantesca que hoje, inclusive, está com 3.600 funcionários, construção de rodovias, que é o Centro Integrado de Feira de Santana, que tem as características de polo exatamente como Campina Grande tem. E a gente vê que, se for perguntar simplesmente a todos os candidatos, óbvio que todos vão dizer que é fácil e que vão fazer. Mas a pergunta vai diretamente ao seguinte: e o que se observa sempre? O prefeito da cidade de Campina Grande, o atual e os ex-prefeitos sempre reclamaram que os deputados, nas suas emendas, tá certo? Ao invés de trazerem benefícios para o município onde são eleitos, eles trazem para outro. Os senadores e deputados, ao invés de trazerem benefícios para o seu estado, trazem para outro quando eles são de oposição. Não já chegou o momento, ou não chegará o momento próprio, para que alguém faça um pacto, tá certo? Para que o debate e a rixa política vá até o dia 3 de outubro e a partir do dia 3 comece a se pensar realmente em fazer o desenvolvimento do estado da Paraíba? Hilton, isso pode parecer naturalmente óbvio, mas um dos grandes problemas da Paraíba está exatamente na nossa representação política, ao qual eu me incluo, como todos os outros. A nossa representação política ao longo desses anos não teve a capacidade de construir uma plataforma básica, mínima, onde ali houvesse convergência em relação aos investimentos. Você não encontra um único projeto, uma única obra onde a representação política, eu falo deputados estaduais, federais, senadores, pudesse convergir e dizer: essa aqui todo mundo apoia. É diferente de Pernambuco, por exemplo, que em 30 anos você teve 500 milhões de dólares de investimento no complexo de Suape, e em 3 anos de governo de Eduardo Campos houve um investimento de 1 bilhão e 500 milhões. Mas ali toda a representação política, independente se fosse oposição, situação, ela vai. Foi dessa forma que não é a classe, mas o segmento político do Rio Grande do Norte tomou no bom sentido, levou a disputa do aeroporto internacional que estava para ser construído lá em Goiânia, entre João Pessoa e Recife, para atender João Pessoa e atender Recife, levou para ser o maior aeroporto de cargas da América Latina, que está sendo construído lá no Rio Grande do Norte. Ou seja, a representação política, ela precisa ultrapassar qualquer processo de mesquinharia e construir uma plataforma única, e pode, como se diz no popular, quebrar pau no restante. Mas tem coisas que precisam ser tratadas como sagradas, digamos assim, né? Eu lembro que eu, particularmente, se não foi ninguém que me disse, foi comigo a conversa, portanto eu posso dizer isso, e que foi confirmada aqui em agosto de 2009 pela visita do presidente Lula, e ele me disse: Ricardo, eu não consigo compreender como é que em 2 estados, exatamente o Maranhão e na Paraíba, quando o presidente da República quer ir, na época o governador era Cássio, o presidente da República quer ir, a oposição no estado chega e diz que se for estar presente, se for fazer uma visita, e sempre uma visita da instituição Presidência da República traz abertura de negócios, de investimentos, quer dizer, se for estar presente, se vota contra no Senado. Isso foi dito a mim. E eu disse, quando voltei aqui à Paraíba, eu disse que não era possível um procedimento desse. O atual governante disse que eu estava, que na época era depois que assumiu, disse que não tinha acontecido isso, mas em agosto de 2009, aqui mesmo em Campina, o próprio presidente da República tratou de dizer a mesma coisa, que foi uma conversa nossa que nós tivemos. Ou seja, por conta da mesquinharia, por conta de coisas menores, nós estamos perdendo há muito tempo. Estamos perdendo e passamos e vimos o Nordeste se desenvolver como uma China,
a 9, 8, 9, 10% ao ano, enquanto que a Paraíba, com exceção de 2 anos na gestão do ex-governador Cássio, não conseguiu ultrapassar os patamares do Nordeste. E o nosso déficit é muito maior. Nosso déficit é histórico. Eu acho que essa é uma questão que é fundamental. A segunda questão é que projeto para o compartimento. Eu penso o seguinte, eu tenho sido convencido e me convenci de que a questão de um porto seco, atuando aqui na região de Campina Grande, é importante. Vai atrair entradas que até então não são possíveis serem feitas nessa região e somente lá no litoral. Mas uma plataforma muito modal, que é o que Feira de Santana trabalha hoje, ou seja, gestão de espaço, recepção de empreendimentos, de mercadorias e distribuição, quer dizer, é um grande complexo, se opera toda a atividade econômica a partir dessa plataforma multimodal que existe lá. Ela caberia perfeitamente em Campina Grande, porque aqui existe uma confluência, uma convergência de BRs, uma convergência, é o centro do Nordeste e tem capacidade para isso. Eu tenho um compromisso com esse processo, com a construção desse projeto, que precisa passar pelo Poder Executivo Federal, precisa passar pela Paraíba e precisa passar pela iniciativa privada. Não é apenas um investimento que passa pelo poder público. É preciso que a iniciativa privada perceba o quanto isso vai trazer de investimentos importantes para toda essa região e para a Paraíba. Eu quero estabelecer também em Campina Grande a alça noroeste. Eu acho que o número de veículos, isso é uma coisa que é importante, esse escoamento da produção, o número de veículos vem crescendo no Brasil assustadoramente. Reduções do IPI levam em conta os interesses de uma indústria que é importante, mas não levam em conta as questões como ambiental, né, de qualidade na esfera que a gente vive, e não estão conseguindo levar em conta a questão do espaço urbano. Não cabe tanto carro. As nossas ruas não cabem tanto carro. Você não pode duplicar em 10 anos o número de carros que cada cidade tem, como Campina fez e como João Pessoa faz, e como qualquer cidade de médio porte do Brasil está acontecendo. Então é preciso criar melhorias no transporte público, mas ao mesmo tempo criar alternativas de rodoviárias. A alça noroeste é uma delas, que eu também tenho compromisso. Isso foi uma primeira conversa, uma das primeiras conversas em relação à construção da candidatura que eu tive com o ex-governador Cássio. Isso foi exatamente colocado como uma coisa importante para Campina, além da consolidação do polo calçadista, inclusive com a construção de um amplo espaço de exposição, porque as pessoas passam por aqui e vão a Pernambuco. Pernambuco será, dentro de 5 anos, um dos estados, vai voltar a ser um dos estados mais importantes do Brasil, e a locomotiva do Nordeste. A gente, ou a pequenez, ou a falta de visão que hoje, né, governa a Paraíba, não consegue ver o quanto é fundamental se antenar com o complexo Suape. O quanto é importante para a Paraíba compreender que o complexo Suape é aquilo que lá está multiplicado por 10 vezes, quando se leva em consideração as empresas que irão fornecer insumos, equipamentos para aquele grande complexo. Para vocês terem ideia, os ouvintes também, dentro daquele complexo Suape lá em Pernambuco, você tem 2 estaleiros, um já operando e o outro em construção. Cada estaleiro desse, só de movelaria, serralheria, aço, plástico, quer dizer, é uma infinidade de empresas que estarão fornecendo e produzindo para esse estaleiro. A Paraíba tem a condição de atrair uma grande parte dessas empresas. Primeiro, porque tem uma qualidade de vida melhor. Segundo, porque vai estar interligado desde Campina Grande, passando por João Pessoa até o complexo Suape, por pista dupla, segura e a 120 km no caso de João Pessoa. Nós temos capacidade. Agora, falta a Paraíba um governo que possa ter ousadia, um governo que possa dialogar. Ora, quem não consegue participar de um debate vai dialogar com quem? Quem acha mais importante um almoço no shopping da capital do que estar aqui hoje conversando com a classe empresarial e com 500 mil pessoas nesse momento, vai dialogar com quem? Vai se fazer respeitar o Estado como? É claro que não se faz respeitar. Esse mundo, o mundo da competitividade, vocês que estão aqui presentes sabem muito melhor que eu como ele é aguçado. Cada espaço é para ser defendido e construído a todo momento. O Estado que não tem essa percepção, o Estado que raciocina a partir da sua classe dirigente ou do seu governante,
como se nós estivéssemos na República Velha, em 1930, esse Estado ele não tem condições de competitividade, porque ele inclusive não consegue gerar as relações adequadas com o segmento empresarial, fazendo com que aquele primeiro índice que eu aqui disse, que era a participação de 46% da massa salarial vindo do setor público, ela possa ser superada, visando trazer melhoria de vida para a nossa população. E o terceiro, então, esse polo calçadista, ele é importante, ele já está aí, o ex-governador Cássio avançou com isso e é preciso consolidá-lo. A terceira questão é o polo cerâmico, particularmente cerâmica branca. Campina Grande é muito próximo dos municípios produtores dos 4 minerais principais da cerâmica branca. E Campina Grande tem um problema de gás, que foi resolvido na gestão também do ex-governador Cássio, e tem um problema de água, que com essa interligação de bacias com São Francisco, ela vai estar garantida. Então é um investimento importante, é uma concepção importante, mas repito, ela não pode ser vista somente na lógica do poder público. É fundamental que a gente compreenda que cada passo desse, se a gente quer que ele seja duradouro e se a gente quer que o Estado seja um parceiro e não um feitor, ele precisa ter, desde o início, a participação dos setores que conduzem a iniciativa privada aqui dentro do nosso Estado. Debate da Campina FM, Serra Branca FM, com os candidatos ao governo estadual. Eu pergunto ao empresário Hilton Mota se deseja fazer eventualmente a réplica. Ok. O próximo empresário inscrito, a Pineda está se deslocando para ele, é o Frederico Menezes Gomes. Muito boa tarde, prazer em tê-lo nesse evento da Campina FM e da CDL Campina Grande. Boa tarde, Matéria. Boa tarde, candidato Ricardo Coutinho, a todos. Prazer enorme aqui estar com vocês. A minha pergunta é uma pergunta ligada à pequena e média empresa. Tomando por base a legislação anterior da Paraíba, que era o Paraíba sim, ela tinha umas alíquotas adequadas à própria estrutura das pequenas empresas. Veio o Simples Nacional e definiu as novas alíquotas dentro dos parâmetros daquela legislação. Entretanto, a critério dos estados, eles poderiam, estar na lei adicionada na lei, poderiam cobrar diferencial de alíquota na fronteira. Então eu vejo que alguns estados não vêm cobrando e, por não vir cobrando, as pequenas e médias empresas vêm crescendo e, por consequência, aumentando a base de contribuintes, porque o Simples Nacional foi criado justamente para aumentar a base de contribuintes. Então eu vejo que esse imposto agregado de fronteira, ele inibe o crescimento e pode, inclusive, gerar evasão fiscal, omissão fiscal. Então, era só isso, eu queria saber como o senhor vê essa posição para, se eleito, poderá seguir alguns estados que não vem cobrando. Somente, muito obrigado. Obrigado pela pergunta e pela oportunidade, Frederico. E eu quero, ao responder, renovar uma crença que eu tenho, que nós temos, e que o